Eu percebi que eu estava sendo hipócrita porque eu não estou valorizando as coisas que eu já conquistei. Por exemplo, o Celta que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não estava organizando ele do jeito que ele deve ser. Pneuzinho escovado, pintura impecável, farolzinho ali limpo. Não, eu estava deixando ele todo desleixado. Do jeito que eu comprei o carro, eu deixei e não fiz absolutamente nada. E por que eu estou dizendo que eu sou hipócrita? Porque eu acredito muito na ideia de que se tu não consegue cuidar do pouco, tu não vai ter muito. E é justamente isso que está acontecendo. Eu não estou cuidando do pouco e mesmo assim eu quero ter uma BMW. E isso serve para várias áreas da tua vida. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. O carro está com o para-choque caído, um furo aqui na churrasqueira, um furo aqui no teto. E eu parece que não estava me preocupando muito com isso não, parece que não estava me incomodando. Até que eu tive esse estalo e, porra, irmão, se eu quero ter uma BMW, eu tenho que saber e conseguir cuidar de um Celta primeiro. Porque como é que eu vou ter um carro de 200 mil reais, sendo que eu não estou conseguindo cuidar de um carro de 15 mil reais? Entendeu a incongruência? E foi justamente isso que eu decidi agora. Criei vergonha na cara e vou arrumar o carro. Vou deixar esse carrinho aqui bala. Já consegui as rodas, já consegui ali o jogo de pneus e bora trabalhar. E enquanto eu vou trabalhando no carro, a gente vai gravando uns vídeos aqui, caso vocês gostem desse modelo de conteúdo. Até porque eu trabalho com carros, então fica bem mais fácil para mim gravar o processo e ir falando para vocês aqui. E um outro ponto que eu acho hipócrita da minha parte é o fato de que eu trabalho com carros, funilaria e pintura, e o meu carro tá todo feio desse jeito. Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Vou até entrar no assunto polêmico aqui, que é o fato de, por exemplo, um nutricionista. Pode ser o melhor nutricionista do mundo, mas se o cara for gordo, irmão, perde a credibilidade. Se for um médico que vacila nos hábitos básicos, perde a credibilidade. Se for um educador físico que não tem um shapezinho ali, perde a credibilidade. Querendo ou não, mas isso daí é só detalhe. Não, irmão, não é detalhe não. Não importa a profissão que tu tenha, tu tem que dar exemplo, pelo menos naquela profissão que tu exerce. Imagina um contador, por exemplo. Um contador que tem a vida financeira toda desorganizada. Um advogado que comete um erro jurídico besta. Não faz sentido. E é justamente por isso que às vezes tu tenta fazer alguma coisa, luta pra caramba, mas tu não vê avanço. Mas por quê? O universo, sei lá em que tu acredita, mas o universo ele percebe que tu não tá dando conta de cuidar de uma coisa pequena, como é que ele vai te dar uma coisa maior para tu cuidar? Tu percebe que não faz sentido. E se ele te desse uma coisa grande para tu cuidar, tu perderia em pouco tempo. É o caso daqueles ganhadores da Mega da Virada. Tu vê uma porrada de gente que foi contemplada lá na Mega da Virada e em pouco tempo depois, apesar de ter ganhado milhões e milhões e milhões, eles voltam a estaca zero para uma situação bem pior do que eles estavam antes de ganhar o prêmio. Aí tu para e pensa, né? Como alguém pode perder 30 milhões em 5 anos? Acontece, irmão. O cara não tá preparado. O cara não conseguia administrar nem 10 reais. Como é que ele ia administrar 30 milhões? Não faz sentido. Se porque tá com esse maçarico aqui, é porque eu vou esquentar esse parafuso do banco do Celta, que é muito ruim de folgar, ele fica travado por conta do ferrugem. Eu vou esquentar, dar uma marteladinha, e aí ele vai folgar mais rápido. Nesse processo aqui a gente esquenta o parafuso e depois joga uma água em cima dele, que aí ele destrava com mais facilidade. Para lá de novo dar uma esquentada no parafuso. Aí ele. Vocês já perceberam que não tem muita manha desse maçarico, né? Porque meu pai que trabalha com ele. E aí, quem tem mais a manha é ele. Mas como ele não tá aqui no momento, eu mesmo vou desenrolando a parada. Olha o barulhinho. Tentar mostrar para vocês aqui ao mesmo tempo que eu tô esquentando. Daí o parafuso problemático, ó. Esse daqui, se a gente meter a chave errado, acaba o parafuso e aí tem que fazer uma solda pra gente conseguir extrair ele. Dá um trampo doido.
Mais trampo do que vocês já estão vendo aqui. Agora bora jogar a água. Choque térmico. Barulho de ovo fritando. E agora bora fazer nesse aqui, ó. Tá vendo ele lá no fundo? É aquele lá que é o próximo. Joga água. Agora bora desmontar. E aí, voltando ao assunto principal do vídeo, tu nunca vai conseguir nada além do que tu já tem se tu não valoriza aquilo que tu já tem. Ficou um pouquinho confuso, mas eu tenho certeza que tu entendeu. Tu não vai conseguir comprar uma moto se tu não consegue cuidar da tua bike. Tu não vai conseguir comprar um carro se tu não consegue cuidar da tua moto. Tu não vai conseguir comprar um carro melhor se tu não consegue cuidar do teu Celta. E foi justamente sobre isso que eu refleti. Eu quero uma BMW de 200 e poucos mil reais, só que um Celta de 15 mil reais eu não estou conseguindo cuidar. O universo olha para mim e diz, rapaz, tu é besta, tu é burro. Eu te dei um Celta, tu não tá deixando aí o carrinho daquele jeito, fazendo a galera quebrar o pescoço para olhar. Tu acha mesmo que eu vou te dar uma BMW? Não faz sentido. E aí tu pode estar travado na tua vida, e esse pode ser justamente o problema. Tu não tá conseguindo desenrolar as coisas básicas, mas está sofrendo porque ainda não tem uma mansão, está sofrendo porque ainda não fez uma viagem internacional, sendo que tu não consegue fazer nenhuma viagem sozinho e tranquila para o interior onde tu nasceu, para o interior dos teus pais. Tu não consegue fazer uma viagem tranquila para lá. Como é que tu vai sair do Brasil para ir para fora, sendo que nem aqui tu consegue se desenrolar? E olha que para tu se desenrolar aqui no Brasil, tu tem que ser fera, irmão. Aqui a gente tem dificuldade pra caramba. Tem dificuldade pra caramba. Mas o ponto central do vídeo é esse. A gente tem que começar a valorizar as coisas pequenas para a gente conseguir depois as coisas maiores. Lá ele. E essa situação fica ainda pior quando tu não cuida por conta de desleixo. Quando mesmo tu tendo condições, tu não cuida. Tu é desleixado. Tu anda todo jurupiado. A tua casa tá toda com o reboco saindo. Mesmo tu tendo condição de fazer o reboco, a pintura certinha, mas tu não faz. E se tem uma coisa que atrai coisa ruim, é coisa ruim. Quanto mais coisa ruim tu tem acumulada assim perto, mais coisa ruim aparece na tua vida. Eu tenho muito exemplo disso com carros aqui na oficina. O cliente chega e tem só um arranhãozinho, ele não quer fazer. Daqui a pouco tá com o para-choque caído, ele não arruma. Depois a roda quebra, ele bota um step de qualquer jeito. E assim o carro vai acumulando uma porrada de coisa feia que chega um momento em que ele fica tão desanimado com o carro que ele vende o carro barato, que ele passa para outra pessoa, que ele desiste do carro e começa a andar com o carro sucateado. E é assim a vida da gente. Se tu não consertar as coisinhas pequenas, essas coisinhas pequenas vão se acumular em um monte de coisinha pequena, vai se transformar numa coisa grande, horrível. E aí tu não consegue mais se livrar daquela porra. E além disso, tu mesmo vai deixando de ter crédito, vai deixando de acreditar naquilo que tu pode fazer. Porque tu diz que vai conseguir uma coisa grande, mas o teu consciente percebe que nem o basiquinho tu tá fazendo direito. É tipo fazer uma dieta. Tu diz que quer meter o shape, mas não deixa de comer besteira. Ou então se tu for muito magrinho, tipo eu, diz que quer meter o shape, ficar shapeadão, mas não come direito. Só quer ficar comendo besteira. Ou não come, nem beber água tu bebe direito. Não tem como. A realidade cobra. A realidade não dá ponto sem nó, não. Tu pode falar mil coisas, mas na prática, quer dizer, ai caramba, mas é a prática que manda na parada. Tu pode dizer que quer aquilo, que é isso, vai fazer tal coisa, vai virar um mortal, mas se a tua realidade, se a tua prática não condizer, esquece. Esquece. E como tu viu aí, esse lado aqui tava com uma dificuldade para sair, né? Então eu tive que queimar o parafuso
aliás, afinar a cabeça dele aqui, dar uma forçada para cima. E agora tá solto, tanto desse lado como desse lado aqui. Eu fiz a mesma coisa daquele lado que também prendeu. E é isso, se tu gostou desse tipo de vídeo, já segue para acompanhar esse Celtão aqui ficando bala, ficando aqui no jeito.